Ora, boa tarde a todos. Em meu nome e dos colegas que me acompanham na mesa para passarmos direto ao assunto, agradeço o convite para esta mesa ao Dr. Fernando Vaz, ao Dr. Castro Neves e ao Dr. Tiago, da Comissão Organizadora desta reunião. E é um gosto estar aqui nesta mesa, que são duas mesas, unem a catarata com os diabetes, ou seja, dois temas fortes da oftalmologia. Aliás, também o tema do próximo Congresso da Sociedade de Oftalmologia em dezembro é todo à volta disto, portanto dá para alargar muito a discussão a breve trecho. Portanto, os oftalmologistas lidam com estas duas alterações de forma frequente. Nós temos em Portugal mais de um milhão de diabéticos e temos mais de 100 mil pessoas a serem operadas a catarata todos os anos. Os doentes diabéticos abaixo de 65 anos têm um risco de desenvolver cataratas 3 a 4 vezes superiores à população geral, e então a incidência de cataratas nos doentes diabéticos tipo 1 é muito alta. Agradecia esta introdução, que já foi uma revisão e também uma opinião pessoal sobre alguns aspectos particulares de lidar com estes diabéticos, e avançávamos para o grupo de questões relacionadas com o estudo pré-operatório. Designadamente, a questão que foi posta para a preparação desta mesa foi como valorizar e lidar com o controle metabólico no pré-operatório. Portanto, no pré-operatório, qual a importância de tentar controlar ou não estes doentes do ponto de vista metabólico? Rui, vamos começar por dissecar, procurar o melhor controle metabólico. Até onde e com prioridade? Ora bem, na minha opinião, antes de mais, acho que é muito importante percebermos se estamos perante um doente diabético apenas ou se estamos perante um doente com retinopatia diabética e com as complicações associadas à diabetes. Nesse caso, acho que é mais importante termos um bom controle metabólico, porque o risco de descompensação, essencialmente da progressão do edema macular, poderá ser mais exuberante. No caso de estarmos a tratar de um doente diabético, embora saibamos que numa grande percentagem deles a barreira hematorretiniana pode estar alterada, mas não considero que seja absolutamente essencial ter um controlo metabólico extremamente apertado. Penso que a cirurgia de catarata pela FACO é neste momento um insulto relativamente pequeno e penso que pode ser feita e pode correr sem grandes problemas num doente diabético de uma forma geral. Gil, anotaste que é comprovado por grandes estudos multicêntricos que níveis elevados de hemoglobina glicada associam a maior incidência e progressão da retinopatia diabética, mas simultaneamente salientaste o cuidado com o controle metabólico rapidamente atingido. Exatamente. Por poder pôr em causa o agravamento paradoxal da retinopatia. Exatamente. Nós sabemos que é inequívoco que os níveis elevados da hemoglobina A1C se associam a uma maior incidência e progressão da retinopatia diabética. Isto está comprovado claramente, sobretudo na diabetes tipo 1, em que quando comparamos doentes controlados com hemoglobinas A1C da ordem dos 7%, com doentes com 9%, por exemplo, verificamos quase 80% de diminuição do risco da retinopatia diabética, e para a diabetes tipo 2, a mesma coisa, a ordem dos 25%. O controlo, é preciso ter algum cuidado no que concerne, sobretudo à cirurgia de catarata, com o controlo muito agressivo, sobretudo naqueles doentes que estão descontrolados a fazer antidiabéticos orais e passam para a insulina. Este controlo rápido leva a um aumento, a um swelling do cristalino, que pode, por um lado, levar a que as opacidades subcapsulares posteriores, a verdadeira catarata diabética, se desenvolva mais rapidamente, mas também pode haver um shift hipermetrópico na refração, o que dificulta o cálculo da refração, mas também o cálculo da biometria, que é um aspecto também de grande importância. Mas quando nós falamos em controle metabólico na diabetes, não falamos só de glicemia. Há uma série de fatores de risco que estes doentes também apresentam. Muitas vezes eles apresentam o chamado síndrome metabólico, e fatores de risco que têm a sua importância também na progressão da retinopatia diabética. A hipertensão arterial, por exemplo, está mais do que comprovado que valores abaixo dos 140-80 mm de mercúrio se associam a uma diminuição do risco da retinopatia, a microalbuminúria é a mesma coisa, a anemia é a mesma coisa, e, portanto, temos por um lado, responsabilizar o doente e alertá-lo da importância do controle metabólico, que deve ser o melhor possível, mas não vamos adiar o tratamento destes doentes esperando que haja um controle metabólico, que por vezes pode demorar meses e pode ser muito prolongado, sempre em articulação com os outros médicos que cuidam da diabetes. Luís, na tua resposta à preparação desta mesa, salientaste a importância de ter noção
do status metabólico, no sentido de antecipar complicações e prever progressão. Para comentar estas duas questões em termos também de prognósticos. Nós sabemos que o valor que nós vemos da hemoglobina glicosilada dá-nos uma indicação do controle atual, mas também sabemos que as consequências desse controle atual não são hoje nem são amanhã, são a um futuro médio e longo prazo. Portanto, mesmo um doente que não tenha retinopatia diabética ou que tenha uma retinopatia diabética mínima, sem grandes riscos, sem grandes indicadores de risco no exame oftalmológico, sabemos que ao fazer a cirurgia de catarata, portanto, teoricamente estamos a introduzir uma agressão adicional, estamos eventualmente a acelerar a progressão e eventualmente o desenvolvimento de complicações que eventualmente iriam surgir mais tardiamente. Portanto, é importante ter noção desse valor, é importante, como o Gil disse, responsabilizar o doente de que, se for para avançar para a cirurgia, que ele tenha conhecimento dos riscos que corre, e é importante ele fazer um esforço e da nossa parte também orientar no sentido de ele controlar melhor esse controle metabólico. Dar já a última palavra para encerrar esta parte. A doutora Bernadette assinalou-nos o interesse de trabalhar também o controle da hipertensão arterial e da doença renal que possa coexistir. E, curiosamente, talvez por trabalhar num sítio público com muitos doentes, anotou-nos a possibilidade de fazer uma avaliação mais em cima da cirurgia. Portanto, não são como os doentes que vão à CUF, que marcam a cirurgia para daqui a 15 dias, mas doentes que são inscritos para ser operados daqui a 4 ou 5 meses, e fazer-lhes uma reavaliação. E eu pedi-te para salientar a análise destes dois pontos. Sim, esse ponto é muito importante e deparamos-nos muito com esse problema nos hospitais públicos, sobretudo quando fazemos a inscrição de um doente para a cirurgia de catarata. Não é o meu caso, mas por vezes acontece, porque normalmente tento operar os doentes próximo da área, do momento em que os estou a propor. Mas por vezes faço cirurgia em dias não programados e recebemos nesse dia doentes que foram propostos há quase um ano, por vários motivos, e sabemos na altura da cirurgia que está com um controle metabólico muito mau prévio, nesse momento, nesse período anterior. Isso leva, e acho que se deve fazer isso, e adiar o doente e esclarecer melhor a situação clínica, porque sabemos que o descontrole metabólico é um fator de risco para a progressão da retinopatia diabética, do edema macular, ou para promover o seu... E, portanto, nós temos sempre a obrigação de tentar controlar estas situações previamente e tentar geri-las o melhor possível. E, como disse o professor Manuel Falcão, devemos tentar sempre operar um doente sem edema macular. E só se o edema, só não há circunstância em que não consigamos observar o fundo ocular ou alguma coisa mais premente, é que devemos fazê-lo dessa maneira. Nós temos os doentes com complicações maiores e que são os que podem ter sido adiados por eventos cardíacos ou outros. São exatamente esses doentes que podem ser apanhados com desfazamentos da cirurgia em relação ao plano, porque senão podem ser inscritos como prioritários, mas outras vezes têm eventos e podem estar numa lista. Professor Manuel Falcão, só queria também deixar uma pergunta para a doutora Bernadette em relação ao que disse, porque na realidade nós não adiamos e não adiamos ou pelo menos não há um valor para uma hemoglobina glicada a partir do qual nós adiamos uma cirurgia de catarata. Nós muitas vezes temos o doente sabemos que a retinopatia diabética dele vai progredir se ele tiver uma hemoglobina glicada pior, mas muitas vezes não temos um valor a partir do qual nós vamos fazer a cirurgia. E, portanto, eu acho que se um doente tem indicação para cirurgia de catarata, se ele tiver uma hemoglobina glicada 16, eu já vi um caso, se calhar ele deve ir ao endocrinologista com alguma urgência. Mas se tiver 7, 8, 9 ou 10, vocês adiam as vossas cirurgias de cataratas? Eu vou dar um exemplo, e há vários, não é só este, mas este é um exemplo muito prático. Uma doente que é avaliada, faz angiografia em 2015, é proposta para cirurgia de catarata
faz um OCT em janeiro e a proposta vai à consulta pré-operatória em abril e é operada ou aparece para cirurgia em novembro. E deparamos-nos com uma doente mal controlada, com um OCT de janeiro e com uma angiografia com 1 ano. Mas tu vais adiar a cirurgia pelo controle metabólico ou porque não tens a Pelas parte duas oftalmológica bem observada? Pelas duas coisas. Se eu soubesse que a doente estava relativamente bem controlada, se calhar poderia arriscar. Assim, não arrisco. E a partir de que valor da hemoglobina glicosilada não operas? Depende, posso operar, inclusivamente. Depende muito também do tipo de doente que nós temos à nossa frente. Se eu tiver uma senhora de 70 anos ou 80 anos com uma hemoglobina de 10, não vou esperar que ela atinja rapidamente uma hemoglobina de 8 ou 7. Provavelmente isso vai até acarretar não só riscos oculares para essa descida brusca, como também até pô-la em risco de vida pelas hipoglicemias que de certeza ela vai ter para conseguir atingir esse valor em pouco tempo. Portanto, numa pessoa idosa, isso está descrito que nem sequer é muito preconizado. E não é questão é a conjugação de vários fatores. E temos de ter esse cuidado, não é? Nos serviços públicos, se calhar, os diabéticos deviam ser, as pessoas que os tratam deviam ser mais responsáveis pela sua orientação e pelos timings cirúrgicos daqueles doentes. E por poderem inscrevê-las de forma com individualizada. mais prioridade e poderem Claro. passar à frente de outros doentes, isso é possível. Não vamos detalhar muito mais a questão do pré-operatório, a não ser numa questão de decisão, em relação ao tempo. Portanto, a questão que eu pus em circulação foi quando operar a catarata em doentes, e vamos começar com retinopatia diabética. Portanto, nós já fizemos a abordagem dos edemas coexistentes, prévios e da maior incidência, quer de edema macular, mas também do edema macular pseudofáquico nos doentes diabéticos, mesmo naqueles que não têm retinopatia diabética. Então, vamos começar novamente pelo Rui. Assim, palavras curtas, também é para animar o debate. O Rui pôs-nos assim cedo. Vamos dissecar esse cedo. Cedo, eu acho que o timing da cirurgia, a partir do momento, qual é o momento em que nós pomos a indicação cirúrgica num doente diabético? É a partir do momento em que ele tem uma baixa da acuidade visual que nós não atribuamos à retinopatia diabética, ou a partir do momento em que tenhamos alguma dificuldade em observar o fundo ou em ter uma transparência suficiente para fazer os tratamentos que são necessários nestes doentes. E mais uma vez, e voltando à questão anterior, acabamos por, pelo menos na minha opinião, não devemos atrasar a partir do momento em que pomos a indicação cirúrgica num doente destes. Temos doentes que nunca vamos conseguir atingir um controle metabólico suficientemente bom, ou que seria o ideal para se fazer a cirurgia, e portanto, a partir desse momento, acho que devemos operá-lo relativamente cedo. Então agora, a contraponto, não será bem, mas quase, a doutora Bernadette sugeriu-nos que a atitude, sempre que possível, deve ser expectante. Mas, por outro lado, também nos diz que deve ser evitada uma cirurgia de catarata num estadio demasiadamente avançado da própria doença em termos de retina. A resposta é muito simples. Quando o doente deixa de ver para fazer a sua atividade cotidiana, como em qualquer outro, ou quando nós não conseguimos ver para o conseguir tratar ou para ver o estadiamento da doença ou a gravidade da retinopatia que ele possa ter. E é tão simples quanto isso. Acho que não devemos preconizar, vamos tirar já este cristalino, que até nem tem uma catarata assim tão grande, para prevenir que depois possamos ter complicações mais tarde, porque as complicações podem acontecer em qualquer momento. E é mais nesse sentido, porque sabemos o que faz uma cirurgia de catarata em termos de inflamação e de risco, nesse sentido. Eu passava a palavra ao Gil, que nos sublinhou a tendência para uma atitude menos conservadora do que há uns anos atrás. É verdade. Como o professor Manuel Falcão explicou, nós temos o doente com retinopatia diabética ou diabético é um doente em que nós temos um certo grau de inflamação de base e a própria cirurgia vai ter um efeito cumulativo nesta inflamação. E, portanto, será melhor, e o prognóstico será melhor se nós operarmos estes doentes mais cedo, antes das complicações se desenvolverem. Nós sabemos que quando temos a barreira hematorretiniana interna mais afetada, vamos ter a probabilidade de haver mais complicações e, portanto, a tendência atual será operá-los cada vez mais cedo. Foi de acordo com a apresentação do professor Manuel Falcão, não sei se quer mostrar-nos mais do que encontram os estudos, mas basicamente nós também contamos estudos para todos os gostos neste efeito. Sim. Em relação à taxa de progressão. Mas eu acho que quanto mais avançada for a retinopatia, maior é a probabilidade de nós irmos a ter um edema macular causado pela cirurgia de catarata.
E nós hoje em dia conseguimos contrariar grande parte do insulto inflamatório que ocorre pela cirurgia associando fármacos. E, portanto, nestes doentes que já têm retinopatia, eu sou muito a favor de os operar cedo, mas adjuvando com farmacoterapia. E, portanto, não é uma cirurgia de catarata como nós estamos habituados aqui a falar, que é só a cirurgia de catarata. Nós devemos, quando a retinopatia está presente, na minha opinião, associar um fármaco, um anti-VEGF faz sentido porque não aumenta a pressão intraocular, ou então num doente que não tenha escavação nenhuma, tem uma tensão pré-operatória de 10, até faz sentido, de alguma forma, injetar um corticoide, porque é um anti-inflamatório mais geral e mais potente, e associar uma triancinolona que vai evitar que estes doentes venham a sofrer pelo insulto cirúrgico da catarata. E não nos podemos esquecer que o insulto cirúrgico dura 2 meses, e se nós conseguirmos controlar essa inflamação durante esse tempo, provavelmente é seguro operar estes doentes e, portanto, daí a minha tendência de começar a operar estes doentes mais cedo, graças ao apoio farmacológico que agora podemos ter. Então, temos aqui algum consenso. Nos estudos nem sempre encontramos esse consenso na literatura. Numa pesquisa bibliográfica encontramos estudos com resultados diversos, finalmente em relação à progressão. Havendo, por exemplo, diferenças com o dobro da progressão, com 30% de progressão na retinopatia diabética no ano a seguir à catarata. Luís, para terminar este ponto, o que é que pensas sobre estes assuntos? De facto, se procurarmos bem, conseguimos sempre encontrar uma resposta equívoca, ou pelo menos, ou então a resposta que pretendemos. Os desenhos dos estudos são diferentes, as amostras são diferentes, as interpretações são diferentes, os parâmetros que se avaliam são diferentes e, por isso, mas, quer dizer, teoricamente faz todo sentido pensar que a cirurgia, a inflamação induzida pela cirurgia, os fatores de crescimento, tudo isso, os fatores inflamatórios que nós sabemos e que está comprovado que são libertados pela agressão cirúrgica, são os mesmos que estarão envolvidos, não só, mas também na progressão e no desenvolvimento de complicações da retinopatia diabética. Faz todo sentido pensar que a cirurgia é um fator de risco para isso mesmo, para a progressão e para o desenvolvimento de complicações. No entanto, já sabemos também que atualmente a técnica cirúrgica é minimamente invasiva, é pouco agressiva, também depende um bocadinho da catarata com a qual estamos a lidar, e por isso esses riscos já não são o que eram há 20 anos atrás, e por isso não nos devemos também condicionar muito na decisão de operar. Tanto é, como o Manel disse agora mesmo, nós temos agora fármacos que nos ajudam a proteger a retina desse insulto que introduzimos. Portanto, temos um avanço na tecnologia cirúrgica, uma melhor compreensão da fisiopatologia e também terapêuticas novas que fizeram modificar um bocadinho. Posso só comentar essa questão da progressão? Eu acho que não há muitas dúvidas, e relativamente à literatura e aos estudos contraditórios que estávamos a falar há bocadinho, ninguém tem dúvida nenhuma que em termos do edema macular, de facto há progressão. Os estudos mostram que até 50% dos doentes progridem no seu edema macular. A questão mais controversa é se há ou não progressão em termos do grau da retinopatia. E sobretudo, há um estudo americano muito bem desenhado em que a comparação é feita precisamente com o olho Adelphi. Portanto, comparam o olho fáquico com o olho pseudofáquico e parece haver uma pequena progressão também no grau da retinopatia provocada pela cirurgia. Aqui a questão é se seria apenas a progressão natural da doença ou se a cirurgia teria aqui algum impacto, e aparentemente sim. E é por esse motivo que eu acho que, de facto, a terapêutica coadjuvante com os anti-VEGFs é fundamental. Vamos falar já um pouco à frente desses casos. Não houve, exatamente. Mas vamos já, Nesse estudo, daqui a uns minutos vamos já falar sobre as terapias adjuvantes e as intravítreas associadas. Ainda neste capítulo, e agora genericamente para toda a comunidade oftalmológica que nos acompanha, é interessante a vossa opinião sobre que exames no pré-operatório em doentes diabéticos e podemos analisar sem retinopatia, num primeiro grupo. Tivemos respostas: fundoscopia, por vezes ao CT macular, ao CT a todos.
Podemos começar. Manuel Falcão. Eu, num doente diabético, faço sempre ao CT pré-operatório, faço sempre. Se calhar às vezes faço alguns demais, mas eu prefiro ter a certeza que não há nada naquela mácula que me vai causar uma surpresa no pós-operatório, e, portanto, por sistema, eu faço sempre. Acredito que não é obrigatório, mas essa é a minha prática, e também não há propriamente uma guideline. Então, para introduzir o Universal. debate, saltamos para o Rui. Rui, fundoscopia. Eu admito que, de facto, o ideal seria fazer OCT a todos, mas eu não faço. Para mim, para mim um doente diabético sem retinopatia, um doente que dilatado não tem absolutamente lesões de retinopatia diabética, trato como qualquer outro doente. Ou seja, para mim é uma cirurgia de catarata absolutamente normal. Tivemos aqui algum ponto de controvérsia, mas se calhar não interessa muito debatê-lo, porque toda a gente já operou muitos diabéticos e se calhar em sítios onde não tinha um OCT ou o doente não tinha um sistema onde facilitasse, o OCT não ficou com grande questão na consciência, mas também, por outro lado, sabemos que certamente, idealmente, gostaria de ter, até porque se aparecer um edema no pós-operatório, é fácil fazer uma comparação e ver se houve um agravamento no edema, foi um edema que tinha Eu, passado sobretudo, acho que é importante no despercebido. pós-operatório depois fazer. Aí sim. Pois, mas também, se ele já tinha... É tarde antes demais, não é? Se já tinha um sabemos pequeno se edema que tinha desenvolveu. passado despercebido, é diferente depois de fazer. Portanto, o ideal seria por aí. E agora, um grupo diferente. Doentes com retinopatia. Agora, que exames fazer em doentes com cerebrais a catarata com retinopatia? Bernadette, o que é que sugerias? Para além do estudo analítico, obviamente, e de um eletrocardiograma, uma avaliação sistémica um bocadinho mais precoce e sistematizada nos doentes diabéticos. OCT macular sempre, com mapeamento, para ver o grau de edema e a sua localização, e sempre que possível também a angiografia fluoresceínica. Digo sempre que possível, porque por vezes a catarata impede tirar conclusões mais objetivas com a angiografia se a catarata for muito densa, mas o OCT quase sempre conseguimos perceber se o doente tem edema, que é logo, vai implicar um cuidado diferente no pré-operatório. O OCT, um ponto-chave para a avaliação de edema, e se vai haver atitudes associadas que vamos analisar mais à frente. A angiografia, sugeres a doutora Bernadette, sempre que possível, porque a catarata pode esconder. O Gil sugere-nos sempre OCT. Sim, sempre ao CT. Mesmo nos doentes sem retinopatia, habitualmente temos facilidade, pelo menos no hospital público, em fazê-lo mesmo no dia da consulta e, portanto, geralmente sempre, por causa desse fator também de previsão do prognóstico. A angiografia, geralmente faço em todos os doentes com retinopatia moderada ou severa. Isto vai nos permitir estadiar a doença e tratar uma isquemia se a tivermos. Nos doentes com retinopatia diabética ligeira, geralmente só quando temos uma retinopatia muito foveal ou perifoveal, e sim costumo fazer. Outro aspecto importante que não se insere muito na questão dos exames, mas que também tem a ver com o pré-operatório, eu nos doentes com retinopatia diabética começo sempre o anti-inflamatório não esteroide tópico uma semana antes da cirurgia. Nos doentes com retinopatia, nos doentes sem, não, só começam depois. Portanto, são estes os aspectos que eu considero mais importantes no pré-operatório. Um aspecto terapêutico que, se pudermos, ainda vamos avaliar. E Luís Mendonça, também ao CT, presumo que era uma sugestão de sempre, e mais ou menos fluoresceína, portanto, quando mais e quando menos a angiografia. Eu acrescento a necessidade de fazer uma angiografia fluoresceínica em circunstâncias especiais, nomeadamente se houver dúvidas em relação ao estadiamento, em relação àquilo que nós conseguimos ver no fundo ocular. Se ponderamos, por aquilo que vemos, a necessidade de eventualmente acrescentar ou de fazer um tratamento laser, quer seja uma PRP ou uma coisa sectorial ou tratamento focal em alterações microvasculares extrafoveais, e em situações em que temos alterações visuais que não conseguimos explicar com os achados do exame oftalmológico, ou seja, uma visão que se calhar não se explica não só pelos achados do fundo ocular, como também a própria catarata não parece justificar a visão que tem, para ver se há mais alguma coisa que nos esteja a escapar, mais nessas circunstâncias que acrescento a necessidade de fazer a angiografia. O Rui, que nos tinha sugerido fundoscopia nos sem retinopatia diabética, aqui põe-nos OCT e angiografia. E a questão para dissecar seria, vendo o OCT antes ou avançando na angiografia?
universal. Uma coisa independentemente da outra. Eu acho que ambos devem ser feitos sempre e a angiografia sempre, exceto em circunstâncias muito especiais. É evidente que se tiver um diabético que eu sigo há 10 anos e que tem uma panfoto absolutamente densa e que não tem lesões, está completamente controlado, eu dispenso perfeitamente a angiografia. Mas em todos os outros acho que devem fazer a angiografia. E encontramos muitas vezes surpresas, muitas vezes encontramos zonas de não perfusão, zonas isquémicas digamos que a mim o que me preocupa mais, ainda mais que o edema, que é uma coisa que a gente consegue tratar mais ou menos bem, são depois as complicações neovasculares, sobretudo o segmento anterior. A última coisa que eu quero é operar hoje um doente à catarata e ele ficar satisfeito com a visão e daqui a 2 meses ter uma rubiose da íris e depois ter um glaucoma neovascular e depois ter que o passar aos colegas do glaucoma. Me vão chatear. Nesse caso concreto da realização da angiografia por sistema, o que planeavas era fazer o tratamento tão agressivo quanto possível da retinopatia diabética, desde que a catarata deixasse? Sem dúvida nenhuma. Se a catarata não permitir o laser, pelo menos fazer anti-VEGFs e ponderar até eventualmente uma cirurgia combinada de facovitrectomia com endolaser. Mas se a catarata deixasse? Se a catarata permitir, obviamente, fazer uma panfoto tão completa quanto possível. Muito bem. Agora entramos num grupo diferente, que já tem a ver com estas terapêuticas associadas. Isto dá sempre pano para mangas, para muitas discussões, portanto temos que ser algo breves para não extravasar o tempo que a Comissão Organizadora nos pede para encurtar um bocadinho, para perdoar um bocadinho este tema. Vamos tentar de forma rápida. Em que casos, então, terapêutica intravítrea planeada associadamente com FACO e qual antiangiogénico? Ora, então, nos doentes com retinopatia, portanto, há dois grandes tipos de doentes, ou até 3, mas vou pensar que não num caso tão grave. Nos doentes que tenham retinopatia diabética não proliferativa sem edema e nos doentes que tenham edema. Nos doentes que não têm edema e que tenham retinopatia diabética proliferativa eventualmente ligeira na zona macular, e moderada e muito mais se for grave, primeiro tratar e depois de tratada mesmo assim, há estudos que provam que doentes, estudos controlados, há um estudo de 2014 em que de 80 doentes, um grupo faz ranibizumab neste caso e outro não faz nada e o grupo do ranibizumab até aos 6 meses foi tendo sempre melhores resultados funcionais e anatómicos comparativamente ao outro grupo. E nos doentes com edema há também um estudo um bocadinho perverso, mas não se percebe porque é que aqueles doentes não foram controlados previamente, mas em que foram operados doentes com edema macular, com cerca de 400 micras, e todos eles fizeram também no caso ranibizumab e foram controlados ao longo de 12 semanas e não houve a alteração na espessura. Portanto, estes fármacos ajudam-nos a controlar a doença e fazer com que, de facto, o estímulo ou a agressão cirúrgica não seja tão complicada. Gil. Claro, podia dizer mais coisas e mais fármacos e mais situações, mas se for muito vago. Se retinopatia diabética moderada ou grave com espessamento não CT? Acho que é consensual entre todos que um doente com edema macular clinicamente significativo tem que ser tratado o melhor possível antes, durante a cirurgia e depois. A grande questão são os doentes que não têm um edema macular clinicamente significativo, mas que têm um espessamento no OCT. E aqui eu creio que faz sentido fazer um tratamento simultâneo. Eu uso os antiangiogénicos, nomeadamente o bevacizumab como primeira opção, e reservo os casos, aí nos casos de edema macular clinicamente significativo, podemos sempre fazer uma prova terapêutica antes da cirurgia, com os diferentes antiangiogénicos, a aferir a resposta a cada um deles, e geralmente costumo usar a triancinolona nos casos que não respondem a nenhum dos anti-VEGFs, ou então naqueles casos de edema macular muito exuberante, onde já podemos prever de alguma forma que a triancinolona terá um efeito mais significativo nestes edemas exuberantes. Mas aqui a grande questão são os doentes sem edema macular clinicamente significativo, com um espessamento no OCT, e aqui é que é a grande questão neste... A zona cinzenta. Exatamente. O Rui chamou a atenção para além dos doentes com retinopatia diabética moderada, para um subgrupo, o grupo de doentes com edema macular diabético prévio. Eu gostava de sublinhar aqui
indicação? Pronto, esse grupo, o grupo dos doentes que foram já tratados com edema macular, o edema macular diabético, digamos que nunca está curado, não é? E, portanto, já reflete que há ali alterações da permeabilidade vascular e, portanto, mesmo nesses doentes, obviamente que todos estamos de acordo, podemos tentar tratá-los na fase em que temos mácula seca, mas para além disso, eu nesses casos gosto de associar também a terapêutica intravítrea e gosto especialmente da triancinolona. Ao contrário do que dizia há bocadinho o Manuel Falcão, que podemos adequar o fármaco a injetar no pré-operatório vendo aquele a que responderam melhor. Na minha cabeça, o racional da agressão cirúrgica e do aumento, sobretudo, dos mediadores da inflamação, mais até do que da expressão de anti-VEGFs, fará sentido um anti-inflamatório como a triancinolona. Tem ainda uma outra vantagem, que é uma duração que pode ir até aos 3 meses e que cobre precisamente aquele período crítico em que muitas vezes há o reaparecimento do edema macular. E, portanto, nesses doentes eu gosto de fazer a triancinolona, a não ser que haja ali algo, mais uma vez, vou falar dos colegas do glaucoma, a não ser que haja ali um disco óptico escavado ou pressões borderline, e aí optamos sempre pelo anti-VEGF. Portanto, sobre os corticoides, Luís, edema macular clinicamente significativo, prévio, com resposta não satisfatória anti-VEGF e cirurgia de catarata, igual a indicação para corticoide intravítrea. Ou seja, corticoides, para mim, em segunda linha, pelas complicações que podem estar associadas, não o desenvolvimento de catarata, nesse caso é um elemento fora do baralho, mas pelas outras complicações, nomeadamente a questão da hipertensão ocular. E por isso, para mim, a lógica é primeira linha anti-VEGF, segunda linha corticoterapia. Mas no caso em que houve uma resposta não satisfatória anti-VEGF, sim, se eu sei a conhecida, partir prévia, sim, num doente vai ser operado a catarata, aí a mudança mantenha o que estava definido antes da cirurgia, na estratégia do edema macular, um corticoide como já estava definido anteriormente. Edema macular instalado, pré-operatório, difícil resolução, portanto, à partida já abordado com corticoides, portanto, mantenho tratamento com corticoides. Eu diria aqui como uma mensagem que estás convicto que um doente que teve um tratamento de edema macular diabético difícil, se um colega o apanha com uma catarata aí a meio do caminho, que a probabilidade de, se não o tratar associadamente, que é brutal de complicar ou de recomplicar o edema. Sim, e, portanto, tem que ser abordado, dirigido a esse sistema. Sim. Manuel Falcão, queres resumir? Eu concordo com isso, mas também é importante. Há pelo menos 2 corticoides de duração intermédia e portanto, se a triancinolona não funcionar no pré-operatório, nós ainda temos a opção do Ozurdex, que também fica lá 3 meses dentro do olho e, portanto, pode funcionar melhor e, portanto, podemos na mesma fazer um teste terapêutico para aferirmos qual o melhor fármaco que devemos injetar para o tratar. E depois há outra coisa importante, é que mesmo nós fazendo terapêutica adjuvante, às vezes os edemas pioram, mesmo com a cirurgia. E, portanto, nós também temos de estar preparados para lidar com a situação de um edema macular que foi operado e que piorou apesar do anti-VEGF ou do corticoide que nós injetamos. E às vezes há séries que mostram que a variação média após a injeção do anti-VEGF não ocorreu, variação média. Quando nós fizemos a cirurgia de catarata e injetamos um anti-VEGF ao mesmo tempo, a espessura da retina não variou, o que muitas vezes quer dizer que houve doentes que melhoraram, que foram metade, e houve doentes que pioraram. E, portanto, o resultado foi 0. E, portanto, nós temos de estar muito atentos a isso, porque eles podem piorar e nós temos de estar preparados para utilizar as outras terapêuticas para esses doentes e continuarmos a tratar o edema macular diabético. Então, um capítulo específico aqui para a doutora Bernadette, uns que pioraram e que têm tração. Nos que pioraram após a cirurgia de catarata e contração? Ou pioraram antes, ou Portanto, prevês temos um pela edema tração. macular com tração. Tens um OCT com alguma tração, lidas Sim. com todas as trações da mesma forma, injetas, esperas para ver se a tração piora. Depende da circunstância. Se temos aquilo que nós consideramos uma tração importante e que tem influência, consideramos ser um edema macular tracional, podemos ponderar uma cirurgia combinada. Se achamos que aquela tração não é muito importante, é um espessamento macular associado, por exemplo, a uma membrana epirretiniana
sem grande distorção da mácula, apesar de haver algum espessamento. Podemos tentar fazer a cirurgia de catarata primeiro. Eu sempre que posso tento não combinar fazer a cirurgia combinada. Primeiro fazer a cirurgia de catarata, sempre com anti-VEGF, nem sempre com anti-VEGF como primeira opção. Se tiver já agora, pode ficar essa ideia, e se eu tiver um doente com um edema macular de aspecto crónico e grave, avançado, nem todos nos caem num momento mais incipiente. Muitas vezes a minha primeira opção é o corticoide e depois faço tudo o resto da mesma maneira e vê-se o tipo de resposta, e só depois de saber o tipo de resposta é que se avança para a cirurgia de catarata. Mas a combinação da cirurgia vai depender muito da necessidade real. Se possível, tento não combinar cirurgia. Então, ainda temos um bocadinho de tempo antes de avançar para as particularidades de lidar com um edema pós-FACO. Íamos introduzir o tema dos anti-inflamatórios não esteroides. O Gil sugeriu-nos a realização de um período de tempo no pré-operatório. Manuel Falcão. Eu normalmente não faço, a literatura não é completamente esclarecedora sobre isso, e eu acredito muito nos anti-inflamatórios não esteroides na prevenção do edema macular pseudofáquico, não só diabético, porque os doentes diabéticos também podem ter edemas maculares irvinogases sem serem diabéticos, e também temos que fazer a profilaxia, mas felizmente fazemos a profilaxia dos dois ao mesmo tempo. E eu normalmente não faço a semana prévia do anti-inflamatório não esteroide. Não tenho nada contra, mas não é a minha prática normal. E em relação ao anti-inflamatório não esteroide, os novos que existem, o Nepafenac e o Bromfenac, têm a grande vantagem posológica de serem uma vez por dia ou 2 vezes por dia, e o Ketorolac, que era utilizado mais anteriormente, para além de arder mais, ter uma posologia que obriga a mais instilações. Prefiro um dos outros dois mais por esse motivo do que propriamente por uma eficácia demonstrada, porque não houve nenhum estudo que comparasse os dois independentemente. Luís, sobre os anti-inflamatórios em regime de prevenção ou de preparação para a cirurgia e profilaxia ou tratamento no pós-operatório, num doente que até está bem controlado, qual é o plano pré e pós-operatório em termos de tempo e de fármaco? Tal como o Manel demonstrou na apresentação, vemos que mesmo os diabéticos sem retinopatia diabética têm um risco acrescido de desenvolver um edema macular pseudofáquico. E daí tendo, obviamente que são coisas discutidas com os doentes, mas tendo a acrescentar pré-operatoriamente um anti-inflamatório. O timing da sua introdução, quantos dias faz antes, isso é um bocado dúbio, fica um bocadinho, não existe provavelmente orientações absolutas em relação a isso. Como é que fazes? 5 dias antes, mas se me perguntar, um dia não chegava, não sei, talvez se calhar o dia prévio. Se calhar alguns estudos a documentar. E o pós-operatório, qual seria o plano de base para o doente? Todos os doentes, pelo menos que eu perto de catarata, saem com corticoides e com anti-inflamatórios não esteroides. Não difere muito, obviamente que o seguimento pós-operatório de um doente destes, basta ser diabética, é sempre um bocadinho mais rigoroso, o timing das consultas é um bocadinho mais rigoroso, e por isso, complementado com o OCT, vou um bocadinho personalizando o tratamento em função daquilo que vou vendo. Rui, também geres assim caso a caso, ou há um plano mais prolongado de anti-inflamatórios não esteroides nestes doentes, à partida em relação aos outros doentes? Não há necessariamente. Eu também não faço o AINE no pré-operatório. Aliás, não faço preparação nenhuma no pré-operatório, pelos mesmos motivos que o Manuel Falcão referiu. No pós-operatório, também prefiro a nova geração, quer o Bromfenac, quer o Amfenac, e o Manel já disse, e bem, não há nenhum estudo de comparação entre eles, mas tudo nos leva a crer que tem uma melhor penetração a nível do vítreo, e também acho que o regime posológico é melhor. Eu não tenho um timing exato para pararem o anti-inflamatório não esteroide, mas habitualmente nestes doentes, enquanto que num doente normal, ao fim do mês, eu digo que tem alta da parte da cirurgia da catarata, nestes doentes, pelo menos durante 3 meses, eu os sigo apertadamente, e muitos deles mantenho o anti-inflamatório não esteroide durante esse período todo.
Portanto, um período mais prolongado. Sim. Estamos aqui a trabalhar com o tema seguinte, que era que particularidades a lidar com o edema macular após a FACO. No capítulo ainda dos anti-inflamatórios não esteroides, que tinha sido introduzido pelo Gil, 4 a 6 semanas de anti-inflamatório não esteroide era a tua sugestão de base? Obviamente que vamos ter que personalizar a terapêutica para cada caso, mas habitualmente nunca menos de 4 semanas, como faço, por exemplo, nos doentes sem diabetes. Habitualmente uso os anti-inflamatórios não esteroides durante 15 dias. Nestes doentes, nunca menos de 4 semanas e habitualmente nunca mais de 6 semanas. Portanto, entre as 4 e as 6 semanas, de acordo com cada caso clínico. Eu uso o bromofenac, sobretudo pela comodidade posológica, uma gota de 12 em 12 horas, e, portanto, entre 4 a 6 semanas nos doentes com retinopatia diabética. Portanto, os doentes diabéticos, mesmo sem retinopatia diabética, têm aumento da espessura macular aumentada numa porcentagem de casos muito maior que os outros doentes, não é? Alguns estudos sugerem 30% versus qualquer coisa como 4%. Bernadette, sublinhaste-me aqui o que acontece aos níveis de VEGF, como o Manuel Falcão na apresentação, e uma tentativa de separar o edema macular diabético Do pseudofáquico. do edema macular pseudofáquico associado à cirurgia de catarata. Queres-nos falar um bocadinho sobre isso? Sim, ambos são mais frequentes na população diabética. O pseudofáquico entre 4,5% nos doentes diabéticos versus 1% nos doentes não diabéticos, e o edema macular tipicamente diabético pode ir desenvolver-se numa percentagem de 30% a 80%, dependendo depois do período de follow-up considerado nos doentes diabéticos. E nós não queremos nenhum dos dois. Sabemos que em espessamentos maculares menores, que são os tais espessamentos de que falou o Manuel Falcão, que acontecem normalmente nos 3 primeiros meses, por isso faz sentido, se calhar em vez de 4 ou 6 semanas de anti-inflamatório não esteroide, eu tento fazer um bocadinho mais nos doentes diabéticos, depois depende também do grau de gravidade da retinopatia diabética e do grau de espessamento que vamos controlando na consulta. E tentar, os doentes que têm retinopatias diabéticas mais graves, esse controle apertado acho que deve chegar até aos 6 meses. Regra geral, há doentes que descompensam, como falou Manuel Falcão, o seu edema macular, e esses doentes depois não corre tudo mal, consegue-se estabilizar a situação, mas normalmente demora cerca de 6 meses a voltar-se àquilo que se tinha antes, com os tratamentos devidos. Sobre Falcão, mostrou-nos que havia poucos estudos, designadamente sobre os tratamentos com vários fármacos no pós-operatório. Não havia muitos estudos comparativos. O que é que será o ideal? O ideal é ele não fazer edema macular diabético, isso é o ideal. Mas outra coisa importante, quando distinguimos o pseudofáquico do edema macular diabético, e eles podem surgir ao mesmo tempo, e nós muitas vezes fazemos angiografia e quando a papila hiperfluoresce é muito fácil, é um Irving gas e a gente trata como um Irving gas. Mas muitas vezes é difícil nós distinguirmos um do outro porque tem sempre ali um microaneurisma que está a difundir, e eu normalmente não espero muito tempo para fazer tratamento intravítrio. Portanto, apesar de estar com os anti-inflamatórios não esteroides ainda a fazer, eu muitas vezes avanço para o tratamento intravítrio. E normalmente o tratamento intravítrio que faço depende do que ele tiver feito na cirurgia. E, portanto, se tiver passado um mês e é um doente que eu sei que responde bem ao anti-VEGF, eu injeto o anti-VEGF e vejo como é que ele responde. Se ele responder bem, era um edema macular diabético e vou ter que continuar a tratar o edema macular diabético. Se não responde ao anti-VEGF, é um Irving gas e eu mudo com um corticoide. Se é um doente que eu já estou a fazer corticoide anteriormente, provavelmente vou injetá-lo com corticoide. E se tiver, por exemplo, feito a triancinolona e tiver só passado um mês e, portanto, ainda há alguma triancinolona naquele olho, provavelmente faço um Ozurdex, porque eles não são bem iguais e vou tentar buscar as vantagens das diferenças dos fármacos para conseguir resolver o problema e voltar a dar a visão ao doente que ele tinha na altura que foi operado. Luís Mendonça, sugeriste-nos tratamento intravítrio agressivo, com follow-up apertado. Portanto, nós temos aqui uma janela de tempo em que é mais provável aparecerem complicações. A NET sugeriu-nos aqui uma atenção particular aos primeiros 6 meses pós-FACO e se aparecer, então, uma agressividade. Como é a tua agressividade? Como o Manel falou, mesmo tomando todas as precauções, nós podemos ter doentes em que há agravamento do edema macular pré-existente ou não. E por isso,
E daí a necessidade de um follow-up um bocadinho mais rigoroso, com consultas um bocadinho mais próximas umas das outras e sempre complementadas com imagem, com OCT. Quando temos a impressão de que algo vai acontecer ou está a acontecer, não facilitar. Acho que, como o Manuel disse, tratar, fazer tratamento intravítico, anti-angiogénicos, corticoides, em função do doente, claro. Muito bem. Então, aqui para apimentar um bocadinho a discussão, e visto que isto é CUF refrativa, algum de vocês metia lentes multifocais a doentes diabéticos? A lente multifocal, para nós que fazemos retina, é sempre assim uma coisa mais abstrata. E a verdade é que, em princípio, não. Em princípio, não meteria. E depois voltamos àquela questão do doente que procura a lente multifocal. Os doentes que procuram lentes multifocais têm a ideia que são doentes mais novos, que têm muitos anos de diabetes pela frente. E, portanto, eles até podem não ter retinopatia diabética nenhuma e têm uma hemoglobina glicada de 9 ou de 10 e nós sabemos que aquilo vai dar uma retinopatia diabética e depois aquela lente multifocal vai-nos dificultar a avaliação, poderá depois eventualmente dificultar uma cirurgia de vitrectomia que ele possa ter de fazer no futuro e, portanto, por princípio não, mas nem sempre nem nunca, não é? Daquelas coisas. Eu acho que nós temos aqui grupos de doentes diferentes, o próprio diabetes tem muitas diferenças. Nós temos os doentes jovens, como dizia... Se tiver retinopatia diabética, não. O professor Murta, com 50 anos e já é diabético, vai ter muitos anos pela frente de retinopatia diabética, apesar de ser mais 2 e poder ficar satisfeito com facilidade, poderá ser diferente de um doente que até nem gosta dos computadores, nem precisa da trifocal, até gosta mais da bifocal. Se tiver aos 70 anos, diabetes há 2 anos, vais. Era um obstáculo para pôr uma multifocal, um doente bem controlado, de baixo índice de massa corporal, boas tensões, com uma retinopatia diabética já de uma idade avançada? Portanto, poucos anos de diabetes. Eu não meteria uma lente multifocal num dente diabético, nem meteria uma lente multifocal num dente com glaucoma. Eu sou muito conservador e se calhar mais conservador do que as pessoas da retina e do glaucoma. Eu tive a experiência de ir a uma reunião de glaucoma e que ficaram admirados como é que eu era tão conservador. Agora, a questão é que nós implantamos muitas lentes multifocais a doentes que não são diabéticos, mas que vão ser e que vão ter retinopatia diabéticas e depois isso é um problema para os senhores que estão aí sentados agora. Portanto, nós temos o conjunto de doentes com retinopatia diabética, esse nem vale a pena perguntar, presume-se que há unanimidade sobre essa questão. Sobre os diabéticos, o VAS também não faria, mas certamente vão encontrar muitos doentes diabéticos no futuro implantados com lentes multifocais. Espero que todos diabéticos no futuro, mas sem retinopatia diabética, para não terem tempo para ela progredir para questões que também não os possam fazer usufruir dessa lente que escolheram implantar. Não sei se alguém quer comentar. Se não quiserem comentar multifocais, como é uma CUF refrativa, alguém tem algum obstáculo? Lentes monofocais tóricas? Não, absolutamente nenhum. Pelo contrário. Eu ia só comentar uma coisa. Há bocadinho eu estava a falar aqui com o Gil e com o Manuel Falcão e estava a lembrar-me de uma doente em quem implantei umas lentes trifocais e ao fim de uma doente aparentemente saudável. E ao fim de 1 ano e meio tem um buraco macular associado ao tamoxifeno, porque estava a fazer um tratamento para um tumor da mama. E vi-me forçado a operar esta doente ao buraco macular. E fiquei surpreendido com a facilidade com que se consegue ver os pormenores do fundo do olho. E a pelagem da limitante interna foi relativamente fácil. Portanto, eu, com esta geração de lentes multifocais, começo a questionar se no futuro não poderão ser doentes também a receber as lentes multifocais, os doentes diabéticos. Agora, neste momento, por iniciativa minha, não colocaria de maneira nenhuma uma lente multifocal num doente diabético. Nem diabético, e muito menos com retinopatia diabética. De qualquer forma, eu já vi vários doentes com 70 e tal anos a pedirem para fazer lentes multifocais e muitas vezes temos doentes que quase não são diabéticos. Portanto, há aqui
acho que aqui algo, de alguma forma, se querem que ele faça de contraponto, então posso ser eu. Acho que há aqui algum espaço de possibilidade, porque se tiverem um doente de 75 anos, que há 2 anos o médico de família decidiu que ele não era diabético e não deu remédio, mas ano passado deu, e é só o pâncreas que está um bocadinho menos ativo, tem que ser visto de uma maneira, ou pode ser visto de uma maneira um bocadinho diferente, até porque não terá tempo para a sua progressão, desde que se saiba que também realmente não era diabético anteriormente. E em relação a isso, eu também tenho 2 doentes com retinopatias diabéticas proliferativas com lentes multifocais implantadas, que foram implantadas, não sei quando é que foram, mas que têm, e dá para fazer na mesma os tratamentos de laser, dá para fazer na mesma os OCTs, dá para fazer nas mesmas angiografias. Portanto, não é tão mau como em princípio poderia parecer. Na parte da vitrectomia vai depender, porque também muitas vezes nós nos diabéticos temos dificuldade de visualização, não só pela lente multifocal, porque há ali patologia da córnea, há ali uma opacificação da cápsula, há outras coisas, e nas trocas de fluido do ar a gente também vê mal, e se calhar essas lentes nos vão dificultar mais um bocadinho. Mas também conseguimos tratá-los na mesma. Aliás, eu diria que me preocupam mais aquelas lentes que, pelo seu design, levam a uma fibrose muito grande da parte periférica, sobretudo as lentes monobloco com 4 ápticos que ficam com uma fibrose muito grande e que não permitem ver a periferia. Preocupam mais, se calhar, esses doentes do que uma multifocal, isto do ponto de vista de quem está a tratar, do que uma multifocal que até permite ver bastante bem o polo posterior. Então, para concluirmos, tendo em conta que poderíamos pôr tóricas, não houve aqui rebate a isso, portanto, eu penso que poderíamos considerar as tóricas também neste grupo de doentes, incluídas, como o Dr. Miguel Trigo sugeriu, no grupo de normalidade. Tinham alguma sugestão concreta, específica, para além dessa não escolha da lente de 4 ápticos fibrosa, em relação à escolha da lente? O diâmetro da lente é importante também. As lentes menores de 6 mm podem dar alguma dificuldade em observação do fundo ocular e ao próprio tratamento da periferia, se for o caso disso. E um aspecto importante também foi abordado pelo professor Murta de manhã, é a questão do material das lentes. Acho que as lentes de silicone estão relativamente contraindicadas nos doentes diabéticos pela incompatibilidade que possa surgir com alguns materiais que usamos na vitrectomia, e a questão da hidrofilia é importante, não pelos doentes tomarem banho no Mondego, mas sobretudo porque nos diabéticos as lentes hidrofílicas opacificam mais, sobretudo pelos níveis de fósforo sérico elevado que estes doentes têm. Portanto, uma lente acrílico hidrofóbico será a melhor opção, na minha opinião, nestes casos. Gostaríamos de encerrar esta mesa ou 2 mesas sobre catarata e diabetes. Eu agradecia a colaboração de todos que me deram para pôr estas questões com alguma ordenação e tempo. Penso que foi útil para todos, para os que não fazem diabetes, para os que só veem retina, para os que combinam as 2 coisas, e eu agradecia a todos. Muito obrigado.